Meu nome é Marcus Chan e era um dos 239 passageiros a bordo do voo MH370. Esta é minha história de terror que ninguém deveria contar, porque ninguém, absolutamente ninguém, sobreviveu para contar. Mas aqui estou eu contando, porque os mortos também têm histórias. E a minha é sobre a pior noite que você pode imaginar: desaparecer sem deixar vestígios. Tudo começou como um voo absolutamente comum. Eu era um engenheiro de software chinês trabalhando para uma grande empresa de tecnologia em Pequim. Tinha retornado de um congresso internacional em Kuala Lumpur, onde apresentei meus projetos sobre inteligência artificial e sistemas de máquina. Minha apresentação havia sido bem-sucedida. Minha esposa, Wei, tinha enviado um e-mail elogiando meu esforço. Meus filhos, Jing e Ming, ambos menores de idade, estavam ansiosos para me ver na chegada em Beijing Capital Airport. O voo saiu do Kuala Lumpur International Airport, KLIA, pontualmente às 00:41 da meia-noite do dia 8 de março de 2014. Eu estava sentado na fileira 28C, uma poltrona junto à janela, uma das minhas preferências porque gosto de observar as paisagens durante o voo. O avião era um Boeing 777-200ER, um dos mais modernos da frota da Malaysia Airlines. Tem capacidade para 359 passageiros, mas naquela noite tínhamos cerca de 280 pessoas a bordo, um número relativamente baixo, o que significava que tínhamos mais espaço. Os comissários de bordo fizeram a demonstração obrigatória de segurança, enquanto eu adormecia. Uma jovem aeromoça sul-coreana de uniforme azul mostrava como usar o colete salva-vidas. Ninguém prestava atenção de verdade. Todos estávamos cansados, ansiosos para descansar durante o voo de 6 horas até Beijing Capital Airport. Eu pensei nos meus filhos, na minha esposa, na comida caseira que Wei tinha prometido preparar para minha chegada. Cheguei a sorrir adormecendo, imaginando como seria abraçar minha família novamente. Acordei com uma turbulência leve. Não era nada de preocupante. Eram apenas 1h19 da manhã e estávamos sobre a Malásia, na transição para o espaço aéreo da Vietnã. Eu olhei pela janela e vi apenas escuridão absoluta. Nem cidade, nem lua brilhante. Apenas a negritude do mar de Andaman, abaixo. Reajustei meu travesseiro e comecei a adormecer novamente quando ouvi algo que me congelou o sangue. A voz do capitão Zahari Ahmad Shah ecoou pelo sistema de comunicação. Good night, Malaysian 370. Boa noite, Malaysian 370. Estas foram as últimas palavras transmitidas daquele avião para o mundo externo. As últimas palavras antes de desaparecer para sempre da face da Terra. Naquele momento, o transponder, aquele dispositivo fundamental que diz ao mundo inteiro onde você está no céu, foi desligado. Não por um acidente, intencionalmente, deliberadamente. Algo estava horrivelmente errado, e eu poderia sentir. Não era apenas o instinto. Era aquela sensação primitiva que todo animal tem quando a morte está se aproximando. A turbulência, que foi leve, se tornou mais pronunciada. O avião começou a fazer movimentos estranhos, oscilações que não eram naturais em um jato comercial moderno. Meu telefone celular começou a piscar sem sinal. Havia perdido o sinal de dados completamente. Tentei conectar ao Wi-Fi do avião e nada funcionava. Todos os sistemas de comunicação que esperávamos que funcionassem, o Wi-Fi, o sistema de entretenimento, até os telefones dos comissários, começaram a falhar um a um. A maioria dos outros passageiros ainda dormia, completamente inconsciente de que algo catastrófico estava acontecendo. As luzes da cabine começaram a piscar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não era um padrão aleatório. Era como se alguém estivesse controlando deliberadamente tudo aquilo. Ouvi passos apressados vindo da frente do avião. Muito apressados. Não eram os passos normais de um comissário fazendo sua ronda. Eram passos que sugeriam urgência, pânico. Um dos pilotos, soube depois que era o copiloto Farik Abdul Hamid, um jovem de apenas 23 anos com apenas 2.700 horas de voo, entrou na cabine de passageiros. Seu uniforme estava impecável, mas seu rosto estava pálido, completamente pálido. Ele sussurrou algo para a comissária-chefe,
Siti Sarina Sattar, uma mulher experiente com 20 anos de serviço. Ela simplesmente fechou os olhos como se tivesse recebido um golpe. Naquela fração de segundo, eu compreendi que algo que estava completamente fora do controle havia acontecido. A comissária desapareceu na galeia. Não a vi novamente naquela noite. Ninguém a viu. E nunca mais a vimos viva. Minutos depois, não posso dizer exatamente quantos porque meu relógio mentiu para mim aquela noite, o sistema de comunicação de longo alcance foi desligado. O ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, um sistema crucial que transmite a saúde e a localização do avião para a companhia aérea em tempo real, foi desativado. Nós estávamos verdadeiramente sozinhos agora, completamente desconectados. O avião iniciou uma descida abrupta. Não era uma descida gradual e controlada que você sentiria durante um procedimento normal de pouso. Era abrupta, era violenta. Alguns passageiros acordaram gritando. Uma mulher ao meu lado abriu os olhos em pânico absoluto. Um idoso gritava em tailandês, implorando por ajuda. Uma criança pequena começou a chorar desesperadamente. Eu tentei levantar, mas a força G era tão intensa que não conseguia mover meu corpo. Sentia como se um peso enorme estivesse me pressionando contra o assento. O ar começava a ficar mais rarefeito. Meus ouvidos estavam doendo. Meus pulmões queimavam. Sabemos agora, através da análise de dados, que o avião desceu tão rápido que muitos de nós provavelmente perdemos a consciência pelo menos uma vez durante aquela sequência terrível. Um homem, algumas fileiras à frente, tentou forçar a porta da cabine de pilotos. Ele gritava algo sobre sequestro, sobre terrorismo, sobre salvar a todos. 2 comissários o detiveram, mas não violentamente, porque nós ainda pensávamos que havia uma chance, que havia controle, que havia algum plano. Como éramos ingênuos. A turbulência ficou infinitamente pior. As coisas começaram a cair. Bandejas de comida que estavam no carrinho dos comissários caíram no chão. Bebidas explodiram quando atingiram o piso de metal. Uma criança perdeu um sapato que voou pelo ar. As coisas que você não associa com morte, um sapato infantil, um copo de suco, subitamente se tornaram símbolos daquele caos absoluto. Depois, silêncio. Um silêncio mortal e absoluto que foi muito, muito pior que o caos. Nem o som dos motores Rolls-Royce que normalmente você escuta em um avião. Nem a respiração dos outros passageiros. Apenas o vento do lado de fora batendo contra a fuselagem, como se o próprio ar quisesse nos engolir, nos consumir, nos liquidar. Eu compreendi naquele exato momento, com uma clareza que nenhum homem deveria experimentar. Ninguém sabia onde estávamos. Não havia resgate, não havia esperança. O avião havia sido reprogramado para voar em um padrão que evitava a detecção de radar. O piloto, agora compreendo, havia passado meses planejando isto. Ele estava em uma situação desesperada em sua vida pessoal. Sua esposa o havia deixado dias antes. Ele estava perdendo sua casa. E ele decidiu que, se ele não podia ter uma vida normal, ninguém mais teria uma vida com ele a bordo. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha existência. O tempo parecia estar se movendo em velocidade diferente. Cada minuto parecia uma hora, cada hora parecia um dia. O avião estava caindo agora, eu tinha certeza disso. Mas não em uma queda livre e rápida, não. Era uma descida lenta e controlada. O piloto estava mantendo-o no ar por alguma razão desconhecida, voando em padrões específicos que evitavam a detecção. A sensação de gravidade ficava cada vez mais estranha. A pressão do ar na cabine, que deveria estar bem regulada, começava a falhar. Alguns passageiros que estavam dormindo começaram a desmaiar. Uma mulher idosa na fileira 15 começou a convulsionar. Ninguém podia ajudá-la. Os comissários, que normalmente teriam uma resposta para qualquer situação, estavam agora tão assustados quanto nós. Outros passageiros começaram a compreender. Lentamente, aquela compreensão horrível de que não haveria resgate começou a se propagar pela cabine como um vírus. As pessoas começaram a gritar novamente, mas desta vez não eram gritos de pânico, eram gritos de desespero puro. Uma mulher sussurrava orações em uma língua que não reconhecia. Um homem trocava mensagens de despedida em seu telefone celular, mesmo sabendo que as mensagens não sairiam nunca. Uma criança, uma menina pequena que não podia ter mais de 5 anos, começou a repetir:
Mamãe, por que está tão escuro? Por que está tão escuro? Por que está tão escuro? Sua mãe não tinha resposta. Nenhum de nós tinha. Nenhum de nós saberia nunca. Eu pressionei meu rosto contra a janela do avião, tentando desesperadamente ver algo, qualquer coisa que pudesse me orientar, que pudesse me dar uma sensação de esperança. Mas tudo o que eu via era escuridão absoluta. Nem estrelas, nem lua brilhante, nem qualquer sinal de civilização abaixo. Apenas a negridão infinita, interminável, eterna do Oceano Índico 35.000 pés abaixo. Podia estar a 10.000 pés, podia estar a 50.000 pés, não havia como saber. Meus pensamentos voltaram constantemente para minha família. Para Wei, minha esposa de 15 anos, que estava naquele momento dormindo em nosso apartamento em Beijing, sem saber que seu marido nunca mais retornaria. Para Jing, minha filha de 12 anos, que tinha um teste de matemática no dia seguinte e tinha passado toda a semana estudando. Para Ming, meu filho de 9 anos, que tinha planejado ir ao parque comigo no fim de semana para voar pipa. Comecei a rezar. Nunca fui uma pessoa particularmente religiosa, mas naquele momento eu rezava para todos os deuses que conhecia. Rezava em chinês, em inglês, em qualquer idioma que pudesse lembrar. Rezava pela salvação, rezava por um milagre, rezava pela morte rápida, porque, na realidade, eu sabia que morte rápida seria uma bênção comparada ao que estava por vir. Horas continuaram a passar, ou talvez fossem minutos que pareciam horas. Minha memória daquele período é fragmentada e não confiável. Lembro de certas imagens com total clareza, a expressão de terror em um rosto próximo a mim, o som de uma criança chorando, o cheiro de medo puro que emanava da cabine, mas outras partes são um borrão completo. Em algum ponto, o combustível começou a se esgotar. O piloto havia calculado isto perfeitamente. Ele sabia exatamente quanto combustível havia quando desligou todos os sistemas. Ele sabia exatamente onde estávamos quando o combustível começaria a faltar. E ele sabia exatamente o que aconteceria quando o combustível chegasse a zero. O avião começou sua descida final. Não foi um voo controlado. Era uma espécie de descida do ponto de vista do piloto, mas para nós, os passageiros desconhecidos de seu plano, era apenas queda. Senti o avião começar seu último voo, aquela descida lenta e constante rumo às águas negras, frias e profundas do Oceano Índico. Alguns passageiros já haviam perdido a consciência havia muito tempo. Outros rezavam silenciosamente, os lábios se movendo sem som. Uma mulher simplesmente sussurrava, não, 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 repetidamente, como um mantra de negação que pudesse mudar a realidade ao seu redor. Um homem gritava o nome de sua esposa uma e outra vez, como se, gritando alto o suficiente, ela pudesse de alguma forma ouvi-lo e salvá-lo. A temperatura na cabine caiu drasticamente. Havia algum tipo de vazamento de ar. Meus pulmões queimavam com cada respiração que tomava. Minha visão estava ficando turva. A falta de oxigênio estava afetando meu cérebro. Sabia que desmaiaria em poucos minutos, talvez segundos, e quando acordasse, se acordasse, seria embaixo daquela água escura e profunda, com os pulmões cheios de água salgada. O impacto com o oceano foi violento além de qualquer descrição. Não foi como as simulações que você vê em filmes de desastre. Não havia uma explosão de fogo, não havia o som de metal rasgando. Aquilo que aconteceu foi algo muito mais primitivo e primal. Era como se o avião tivesse atingido uma parede sólida enquanto viajava a 400 milhas por hora. Senti meu corpo ser atirado contra o assento à minha frente com uma força que quebrou várias costelas. Vidros da janela ao meu lado explodiram imediatamente. Ar gelado do oceano invadiu a cabine com a velocidade de um furacão. O avião começou a fragmentar, não gradualmente, mas em grandes pedaços de metal que se separavam da fuselagem como pétalas caindo de uma flor que morria. Gritaria desesperada ecoou por toda a cabine. Eram gritos humanos alcançando frequências que eu não sabia ser possível.
Pessoas gritando pelos nomes de entes queridos, pessoas implorando por ajuda, pessoas simplesmente gritando porque a morte havia chegado e não havia mais esperança, não havia mais tempo para rezas ou promessas. Depois, o mergulho na água gelada. Meu corpo foi sugado para fora da cabine desintegrada para dentro das profundezas do oceano. A água era mais fria do que qualquer coisa que eu havia experimentado. Era como ser imerso em morte líquida. Meus pulmões começaram a ceder imediatamente. Meu coração acelerou para uma velocidade que deveria ter o feito explodir. Escuridão completa. Pressão enorme nos meus ouvidos, em meu corpo, em minha mente. Dor que não era mais dor porque meu corpo simplesmente desistiu da vida, desistiu de resistir, desistiu de tudo. Tudo o que eu podia sentir era a escuridão, o frio e a sensação de estar sendo puxado para baixo, sempre para baixo, para as profundezas do abismo, onde nenhuma luz jamais brilharia novamente. Depois, nada. Eu nunca fui encontrado. Nenhum de nós foi realmente encontrado. O avião repousa em algum lugar do fundo do Oceano Índico, em uma profundidade tão grande que é mais fácil chegar à Lua do que àquele local. A faixa de destroços se estende por milhas e milhas, espalhada pelo fundo do mar como um cemitério aquático. Os mergulhadores procuraram por anos, enviaram submersíveis do outro lado do mundo, gastaram milhões de dólares em buscas. Encontraram alguns destroços, encontraram algumas bagagens flutuantes semanas depois. Encontraram documentos de identidade dispersos no fundo do mar, os nomes e rostos das pessoas que foram apagadas naquela noite maldita, ainda visíveis, apesar de estarem a quilômetros de profundidade. Mas nunca encontraram os corpos. Nenhum de nós. Simplesmente desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Como se todo aquele amor, todo aquele sonho, toda aquela vida que tínhamos antes daquele voo simplesmente se dissolvesse no oceano. E é assim que eu existo agora. Não como uma pessoa, não como um corpo que possa ser enterrado, não como alguém que deixou memórias tangíveis. Existo como uma história sussurrada em salas de conferência de investigação ao redor do mundo. Existo como um mistério não resolvido que confunde especialistas em aviação. Existo como um nome em uma lista de 239 desaparecidos que nunca mais veremos os rostos de nossos amados. A verdadeira essência do terror não é morrer rápido. É saber que está a morrer e não poder fazer nada a respeito. É estar preso em uma pequena cápsula de metal a 35 mil pés acima do oceano, com a certeza absoluta de que não há salvação. É pensar em seus filhos, sabendo que nunca mais os abraçará. É deixar uma esposa viúva que nunca saberá exatamente o que aconteceu com você. A verdadeira essência do terror é a incerteza. É desaparecer sem deixar um corpo. É deixar sua família em um purgatório eternal de não saber. É deixar o mundo com perguntas que talvez nunca sejam totalmente respondidas. É ser esquecido, não porque você merecia, mas porque simplesmente não há comprovante de sua morte. Não há corpo para chorar, não há sepultura para visitar. Wei ainda espera em Beijing, embora saiba que nunca mais me verá. Jing ainda tira notas do teste de matemática que fiz no meu último dia vivo. Ming ainda mantém a pipa que planejávamos voar junto. E eu ainda estou aqui, não como um fantasma, mas como uma lição. Uma lição de que, às vezes, a morte é simples, e às vezes ela é complicada. E às vezes, a maioria das vezes, não há resposta.